Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O Banco do Nordeste do Brasil, BNB, comemorou solenemente ontem os 71 anos de sua fundação. O banco foi fundado por força do trabalho de lideranças do PSD do passado, PSD de antes da Revolução de 64. Esse PSD de hoje é um outro totalmente diferente daquele. Pois bem, o banco foi fundado por força do trabalho de lideranças do PSD do passado, sob a alegação, na época, de que a região nordestina precisava de um banco de fomento. O PSD foi extinto por ato do regime militar que tomou posse no Brasil em 1964. Durante muitos anos, comandou a instituição o ex-governador do Ceará, Raul Barbosa, do PSD. Foi presidente do banco logo nos primórdios da instituição. Ontem, o Banco do Nordeste do Brasil, que hoje é presidido por um ex-governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, homenageou com uma medalha algumas personalidades da política nacional, inclusive o ministro da Educação, Camilo Santana. Em seu discurso, o presidente do banco, Paulo Câmara, falou sobre a pujança do BNB. Vamos ouvi-lo. Estamos aqui para comemorar os 71 anos de uma história marcada por dedicação, resiliência e, sobretudo, pelo compromisso inabalável com o desenvolvimento regional. É dia também de saudar o presidente Lula, esse grande brasileiro nordestino como nós, que, ao me convidar para assumir o honroso cargo de presidente do BNB, assegurou uma coisa: as ameaças dos últimos anos ao Banco do Nordeste chegaram ao fim. Vamos investir no potencial do banco e consolidá-lo como principal vetor de desenvolvimento da região Nordeste. Fui governador de Pernambuco por 8 anos e presidente do Consórcio Nordeste. E é com imenso orgulho que hoje tenho a possibilidade de liderar o BNB, uma instituição madura, transparente, com governança forte, que atua em busca da equidade desde sua criação, liderada inicialmente pelo baiano Rômulo Almeida e que carrega o espírito desenvolvimentista em suas raízes. Teremos hoje a oportunidade de homenagear personalidades que se unem aos propósitos dos fundadores do BNB. O ministro da Educação, Camilo Santana, com um grande histórico de contribuições fundamentais ao Estado do Ceará e ao Brasil, sobretudo nos dias de hoje, no cuidado que dedica à reconstrução da educação no nosso país. Em 1952, a Lei 1649, que sancionou a criação do Banco do Nordeste do Brasil e do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, ETENE, desde então, todos os que fazem a instituição têm se dedicado a impulsionar o crescimento da região e a melhorar a qualidade de vida do nosso povo, bem como reduzir desigualdades inter- e intrarregionais que ainda persistem. O Nordeste possui hoje 28% da população do país, mas detém menos de 14% da renda nacional. Uma distorção a ser superada com o engajamento de todo o agente público e liderança regional. Ao longo desses anos, vivenciamos diversos marcos históricos que moldaram o Banco do Nordeste que temos hoje. Bom, a respeito do aniversário do Banco do Nordeste, a coluna política do jornal O Estado de São Paulo de hoje tem uma notinha que diz o seguinte:
o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, decidiu fazer um afago ao ministro da Educação, Camilo Santana, depois de os dois travarem uma disputa nos bastidores pelo controle do Banco de Fomento. Prossegue a nota. Ele, Paulo Câmara, entregou ao petista uma homenagem nas comemorações de aniversário do banco. Embora aliado de Câmara, Camilo queria o PT do Ceará à frente do BNB, conclui a nota. Os nossos ouvintes e telespectadores notaram que no discurso do presidente do banco, o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ele disse que o presidente Lula havia garantido a ele que cessaram-se todas as ameaças contra o banco. Ele não disse que ameaças eram essas, mas eram ameaças de extinção. Em várias oportunidades, falou-se em extinção do Banco do Nordeste e também do Banco da Amazônia, que foi criado posteriormente à criação do Banco do Nordeste. Paulo Câmara fez referência também ao ETENI, uma palavra hoje praticamente esquecida de uma boa parte dos nordestinos e brasileiros, pois foi o ETENI o responsável pela modernização da administração pública no Nordeste brasileiro. Saiu do ETENI os principais pensadores sobre a nova e moderna administração dos governos estaduais, começando aqui pelo Ceará, buscado pelo governador Virgílio Távora no seu primeiro governo, quando o estado do Ceará elaborou o seu primeiro plano de governo. E foram técnicos, funcionários do Banco do Nordeste do Brasil que fizeram este programa de governo para o estado do Ceará. Imediatamente depois, eles fizeram também plano de governo para o governo da Bahia, governo de Pernambuco, e seguiram-se os outros planos. O Nordeste brasileiro, na parte que diz respeito à administração pública, começou a modernizar-se com o trabalho dos técnicos do ETENI. E de lá saíram, inclusive, deputados federais do estado do Ceará, como Osmundo Rebouças, Firmo de Castro e outros, além de Gonzaga Mota, que foi governador do estado do Ceará. Todas essas figuras foram funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, formados no ETENI e que deram uma grande contribuição à administração pública do Nordeste brasileiro. Muito bem. Os integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que funciona no Congresso Nacional, neste recesso parlamentar, têm aproveitado para analisar. Os integrantes têm aproveitado este recesso para analisarem documentos e tratarem da retomada das atividades públicas da CPMI logo a partir do início de agosto, inclusive com a definição dos primeiros depoimentos a serem tomados. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo traz uma matéria sobre esse tema. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o recesso parlamentar no Congresso não paralisou as discussões de bastidores sobre o destino da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, de 8 de janeiro,
no segundo semestre. Os parlamentares debatem a possibilidade de retomar os trabalhos em agosto, com o depoimento do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Saulo Moura da Cunha, que comandava o órgão no dia em que ocorreram os ataques às sedes dos três poderes. A convocação de Cunha foi mobilizada pela oposição, numa tentativa de fortalecer a tese de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria sido omisso durante o processo de preparação do esquema de segurança para o dia 8 de janeiro. A ABIN elaborou relatórios e alertas que foram enviados aos órgãos públicos sobre os riscos envolvidos nas manifestações convocadas para a data. Cunha foi nomeado diretor adjunto da ABIN no primeiro dia de mandato de Lula e acabou exonerado do cargo em março. Em abril, foi escolhido para chefiar a assessoria especial de planejamento e assuntos estratégicos do Gabinete de Segurança Institucional, onde permaneceu por apenas 2 meses. Muito bem. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal continuam na Berlinda neste período de recesso das atividades da Corte Superior da Justiça Brasileira. O ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, agredido verbalmente por brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma no último fim de semana. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez um pronunciamento considerado político num recente Congresso Nacional de Estudantes realizado em Brasília. O ministro Barroso sofreu uma reprimenda pública do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, no início desta semana. E ontem, um grupo de senadores protocolou no Senado um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Um dos senadores é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele disse no momento de protocolar o pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Não é com alegria que nós estamos fazendo isso aqui hoje, protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso, só que infelizmente não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algo que eu não costumo falar muito em público, mas eu, pessoalmente, nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com ministros do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar, algo que ele não teve nos seus 4 anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. E uma CPI que não tinha um objeto bem definido, uma CPI que jamais seria instalada e uma CPI
que seria sim uma declaração de guerra do governo contra o Supremo Tribunal Federal, o que eu não concordo, nunca concordei com esse tipo de ataque a instituições, e coisa que o presidente Bolsonaro também nunca fez. Então, sou testemunha de que isso tudo foi tentado. E a foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa. Mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio para dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Com qual objetivo? Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do ministro Barroso contra o Bolsonaro. Minhas matérias aqui, para não dizer que eu estou fazendo fake news, a participação daquele evento nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente. Bom, os senadores estão no direito deles de apresentarem o pedido de impeachment. E realmente é o Senado a casa competente para julgar processos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o bom seria que nada disso estivesse acontecendo. O bom seria que nada disso houvesse na nossa política nacional. Não é agradável, poderia até se dizer que é deprimente termos questionamentos desse tipo. Juízes nem de primeiro, segundo grau ou das cortes superiores devem estar sob suspeitas. Juiz não é para... Ninguém deveria ter motivo para suspeitar de qualquer magistrado. Mas os magistrados brasileiros hoje, há exceções, e respeitemos as exceções, estão atuando também como políticos. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que prisão de ex-diretor da PRF foi cogitada por parlamentares da CPMI. A afirmação foi feita pela Advocacia do Senado ao defender o posicionamento da comissão pela quebra do sigilo telefônico e bancário após Vasquez prestar depoimento na comissão. A quebra é contestada no Supremo pela defesa do ex-diretor, que alega não ter relação com os atos. Também temos que projeto de lei atualiza o tamanho das bancadas na Câmara Federal, conforme o censo de 2022. Pelos novos cálculos, o Ceará ganharia mais uma vaga de deputado, passando de 22 para 23. Alguns estados perderiam vagas, dentre eles o Rio de Janeiro, pois a composição da Câmara continuaria sendo de 513 parlamentares. Também temos que o Partido Liberal aqui do Ceará inicia processo de investigação por infidelidade partidária de Yuri do Paredão. Em resposta à solicitação do presidente nacional da sigla, Acilon Gonçalves, divulgou uma nota afirmando que a direção do PL aqui no Ceará abrirá processo de investigação para escutar as partes envolvidas e executar o resultado das investigações. Letícia. Pois não. A propósito disso, também na coluna política do jornal O Estado de São Paulo de hoje, tem uma nota que o subtítulo dela é Bumerangue. Aí diz a notinha. O diretório do PL no Ceará devolveu ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, o processo de expulsão do deputado federal Yuri do Paredão, que postou foto com Lula. Para o PL do Ceará, cabe à direção nacional avaliar o que fazer, registra
a coluna política do Estadão. Bom, pois é, Yuri do Paredão, ele respondeu diante essas polêmicas acerca de sua saída do PL. Ele fala que sobre essas críticas que vem recebendo, trabalhar em benefício da população deve ser a nossa prioridade. Como parlamentar, ele afirmou, irei buscar sempre defender os interesses públicos e construir um Brasil melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre o ministro do Supremo. Busca e apreensão contra suspeitos de utilizar Alexandre de Moraes extrapolam a lei. A avaliação é de que buscas que atingem a investigação vão além das medidas necessárias para se apurar o crime. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que Lula viaja 20% do tempo e reinsere o Brasil no exterior e acumula gafes sobre guerra e Venezuela. O impasse mais recente ocorreu ontem, quando chamou o presidente chileno de sequioso e apressado. Também temos em destaque foco em alta renda. Haddad quer enviar ao Congresso Nacional o projeto para tributar fundos exclusivos no mês de agosto. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal destaque que Lula e governo reforçam defesa de Moraes em meio a questionamentos sobre a Polícia Federal. E o Ministério Público diz que o Senado prejudica negros em concurso ao descumprir lei aprovada pela Casa. A Casa Legislativa Federal nega erros em seleção e diz cumprir a legislação. Hoje já falamos em mais de uma oportunidade da coluna política do Estadão, mas é que tem uns fatos relacionados ao estado do Ceará. E uma outra nota, parece até que é um recado para o deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia, que chegou a admitir, ou ainda pode estar admitindo, a possibilidade de ir para o PT, pensando em ser candidato a prefeito de Fortaleza no próximo ano. A nota do Estadão diz o seguinte: namoro. O Solidariedade vai convidar o ex-governador Roberto Requião e o deputado estadual Requião Filho para se filiarem à legenda. Os dois estão insatisfeitos no PT e já foram cortejados pela rede, como antecipou essa própria coluna do Estadão. O clã Requião busca espaço de olho na corrida municipal de Curitiba e numa eventual eleição suplementar para o Senado, se Sérgio Moro for cassado. Requião era uma das tradicionais lideranças do PMDB e do MDB. Mudou-se para o PT para ser candidato a governador. Foi candidato e não foi bem sucedido. E agora está reclamando de falta de espaços no PT. E isso pode calhar bem na cabeça do deputado Evandro Leitão, do PDT, insatisfeito com o partido, que pensa ir para o PT para ser candidato a prefeito, embora o PT tenha prioridade com a candidatura da deputada federal e ex-prefeita Luiziane Lins. Bom, já dissemos aqui em mais de uma oportunidade, o Noticiário Nacional tem chamado a atenção para isso, o Congresso Nacional entrou em recesso na última semana, sem votar, como determina a Constituição da República, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e porque a Constituição manda que esta lei seja votada até o encerramento das atividades do primeiro semestre. É porque ela, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pelo Congresso, é que é a base, e o nome já está dizendo, que é a base da Lei Orçamentária Anual, que é aprovada, que deve ser aprovada pelo Congresso até o último dia do ano, porque a Lei Orçamentária Anual entra em vigor impreterivelmente no dia 1º de janeiro.
ela é uma lei feita para o ano todo. Então, como o Congresso não votou, o projeto de lei orçamentária está em sua preparação, com a sua preparação em atraso. E ela precisa chegar ao Congresso até outubro, para o Congresso ter o mês de outubro, novembro e parte de dezembro para discuti-la e aprová-la. A preocupação, então, do meio econômico com essa situação fez com que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ontem manifestasse sua posição, a posição do governo com relação a esta situação. Vamos ouvi-la. Para 2024, um dado interessante, a gente tem que olhar o copo meio cheio. Nós já ganhamos de 2022 para 2023 um espaço fiscal considerável com a PEC de transição. Então, a PEC de transição, que era teto, virou piso. Você, de acordo com o novo arcabouço, esse piso você inclui a inflação, mais 70% do aumento da receita. Então, você vai ter um espaço fiscal considerável. O problema, que não é um problema, mas é apenas para se colocar no radar, é que parte desse espaço fiscal vai ser consumido pelos limites constitucionais que voltaram a valer para a saúde e para a educação. Então, grande parte desse espaço fiscal que vai ser ampliado para 2024, ele vai para investimentos na saúde. E uma outra parte que já estava precificado para a educação por conta do aumento do Fundeb ano a ano, até 23% daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter um espaço fiscal significativo, uma parte dela está carimbada. E os ministérios terão que se adaptar e entender a realidade dos fatos diante de um arcabouço e de uma Constituição que estabelece parâmetros. Palavras da ministra Simone Tebet. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, com a promessa de voltarmos amanhã, com a proteção de Deus, a partir de 11h45. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!